Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma pesquisa que a Universidade Técnica de Delft, a TU Delft, está fazendo sobre a flexibilização das medidas do combate ao corona aqui na Holanda. Eles querem saber a opinião da população caso o governo amenize as medidas agora no período entre 20 de maio e 20 de julho. Se você fosse o primeiro-ministro aqui da Holanda, o que você faria? Imagine na seguinte situação, tá? Escolas e creches funcionando normalmente, a pressão no setor de saúde bem menor, ou seja, os profissionais já voltando a trabalhar de forma normal, sem horas extras, sendo que o número de testes feitos no país para saber se as pessoas estão contaminadas ou não, o número também estaria assim bem maior. Suficiente material de prevenção, luvas, máscaras, e também a capacidade nos hospitais seria bem maior. Então imagina dentro dessa situação, as coisas já funcionando de forma mais normal, ou com menos pressão, digamos assim. Dentro dessa situação, há espaço para o governo tomar novas medidas. E aí a pergunta dessa pesquisa é: o que você faria? Quais decisões você tomaria? Porque, por exemplo, se você esperar, né, falar, não, tá tudo funcionando bem, vamos deixar quieto assim, vamos ver como que as coisas funcionam, a vantagem é que, por exemplo, o setor de saúde pode respirar muito mais. Você vai dar mais espaço para os hospitais, para os profissionais de saúde, e ao mesmo tempo você vai conseguir aprender com as lições dos outros países, né? Se os outros países estão amenizando a situação, a Holanda pode falar, não, a gente vai esperar um pouquinho, ver o que está acontecendo aqui no vizinho, de lá e de cá, e aí vamos ver o que vai acontecer nessas próximas semanas, a gente aprende com isso e a gente decide se vai tomar essas mesmas medidas para o país ou não. Isso seria no cenário se a gente esperasse. A desvantagem é que quanto mais a Holanda esperar para amenizar essa situação, a chance de empresas quebrarem, de empreendedores irem à falência é muito maior. Enquanto está tudo fechado, muita gente não consegue trabalhar, muitos setores não podem trabalhar e isso significa, economicamente falando, um problema maior. Além disso, mesmo na questão da saúde, pessoas que estão em casa agora, que estão sofrendo de solidão, por exemplo, ou mesmo pessoas com depressão, podem sofrer muito mais caso as medidas demorem mais para ser amenizadas. Então, essas são as questões assim que são colocadas na pesquisa para você parar para pensar, caso você seja o ministro-presidente, o que você faria nessa situação. O que eu achei super interessante, eu participei da pesquisa e ela mostra as consequências das medidas que são tomadas. Então, assim, o governo começa a ver, tá olhando em cenários, né? A partir do dia 20 de maio temos vários cenários. E você pode decidir, como morador daqui, qual cenário você acha que é o melhor. Então, vamos supor que você escolha uma das opções, é que os profissionais que têm contato físico, vamos supor uma massagista, um cabeleireiro, ele volte a trabalhar. Você optando por essa opção, a pesquisa mostra, né, os dados mostram que isso significa que o setor de saúde vai ter assim uma ocupação de 15% a mais do que nós temos agora. Então eu achei legal, interessante de participar dessa pesquisa, é que você vê as consequências de cada medida. Então se você acha, por exemplo, que as casas de repousos, né, os idosos estão sofrendo bastante aqui na Holanda, as casas de repouso estão fechadas, não podem receber visita. Se você acha que os idosos devem receber visita, qual consequência isso tem para o resto do país? Qual consequência isso tem para a questão da saúde, para a população? E achei super interessante ver os detalhes dessa pesquisa. Além disso, a pesquisa ela não vai mostrar apenas a preferência da população, mas tem uma motivação. Então, quando você escolhe uma das opções, por exemplo, eu acho que as crianças não precisam ter 1,5 metro de distância entre elas, você tem que argumentar, você tem que colocar qual que é a tua motivação, por que você acha que tem que funcionar assim. O resultado vai além do achismo, sabe, das preferências, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado,
mas você tem que dar a tua motivação. E dessa forma eles vão conseguir analisar as preferências, as motivações e as diferenças entre grupos de pessoas que moram aqui na Holanda. Por que essa pesquisa é importante? Primeiro, porque é uma forma de ouvir a população, né, de dar voz, de dar espaço, de chamar a população para participar dessas decisões. Além disso, a efetividade das medidas é completamente dependente do comportamento da população. Porque se o governo decide, por exemplo, que todo mundo tem que ficar em casa, e se o pessoal resolver sair, não vai funcionar. A mesma coisa funciona para as escolas ou para as visitas, enfim, se eles falarem, não, olha, tem que manter 1,5 metro de distância, não pode visitar familiar. Se a população não estiver de acordo, o pessoal vai acabar saindo, vai acabar visitando e aí não vai funcionar, as medidas não vão funcionar no combate. O que também é interessante é que a avaliação dos resultados dessa pesquisa vai ser feita entre os cientistas, entre os pesquisadores da Universidade de Delft, o Ministério de Finanças e o Ministério da Saúde aqui na Holanda. Então o que acontece? O governo ele poderá usar o resultado dessa pesquisa para tomar as decisões, né? Para tomar as decisões em relação às novas medidas agora do dia 20 de maio ao dia 20 de julho. Então eu acho assim, se você tem uma opinião formada sobre as medidas holandesas, se você tem alguma ideia, o último passo da pesquisa tinha um espaço aberto para você deixar suas ideias. Então assim, se você tem uma opinião formada, se você tem uma sugestão, uma ideia, agora é a hora de dividir com os pesquisadores e com o governo e participar de alguma forma nas decisões que vão ser feitas, nas decisões que serão tomadas para todo o país agora no dia 20 de maio. Eu achei muito interessante participar, primeiro por poder dar a minha opinião, estou sendo ouvida de alguma forma, eu acho que tem que fazer assim, ou eu acho que tem que fazer assado, mas eu achei o mais interessante da pesquisa foi ver assim as consequências que cada medida tem, sabe? Porque às vezes a gente pensa, ah não, tem uma das questões era, por exemplo, nas províncias do norte de Groningen, Friesland, onde tem pouquíssimos casos aqui no país, uma das opções é, deixa a vida voltar ao normal no norte. E aí você vê qual a consequência, o que essa medida pode trazer para o resto do país na questão da saúde. Então achei muito legal. A pesquisa começou a ser feita agora no último dia 29 de abril e no dia 7 de maio eles esperam poder divulgar os primeiros resultados. Então assim, aproveita esses dias, se você mora aqui, fala holandês, tenha uma opinião formada, a pesquisa é em holandês, aproveita para participar e deixar a sua opinião. Eles querem ouvir cerca de 10 mil pessoas, eu vou deixar o link aqui para vocês, óbvio, para quem puder participar e quiser participar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, obrigada por assistir e até o próximo. Tchau!